Não se trata de uma paz idealista. Não se trata de uma paz espiritual. Trata-se de uma paz real, autêntica, estabelecida para sempre e para todos. Quem é que quer ter paz para sempre? Eu quero ter paz para sempre. Então, convém-nos saber quem serão os reis ou governantes que serão destituídos para que um reino divino seja instaurado. E este capítulo começa com o sonho de um rei. Como já dissemos, nesta época, na época de Daniel, as pessoas acreditavam que os sonhos eram revelações de acontecimentos que estariam no futuro. Por esta razão, empenhavam-se de uma forma preocupada a conhecer e a descodificar todos os sonhos. Nabucodonosor era um adepto da bruxaria, da astrologia. Hoje poderíamos chamar-lhe um ser extremamente esotérico. Assim que teve o sonho, mandou chamar os mestres que tinham a chave para abrir a porta por detrás da qual estavam os acontecimentos vistos no seu sonho. E eles eram particularmente necessários. Porquê? Porque o rei não se lembrava do sonho. Tinha-se esquecido completamente. Os adivinhos, como todos os adivinhos, foram incapazes de dar resposta satisfatória ao rei. E tentaram ver se ele se lembrava de alguma coisa, a partir da qual eles fariam uma interpretação, uma especulação. Mas nada. O rei não se lembrava de nada. Percebendo ele que eles eram incapazes de o satisfazer, encheu-se de ira e ordenou que os matassem. Tudo isto, entretanto, chega aos ouvidos de Daniel, que era muito jovem. O seu saber era de outra ordem, não era de ordem astrológica, mas de ordem divina. E ele ousa, no entanto, pedir ao rei que se acalme e que lhe dê tempo para consultar aquele que dá os sonhos e a interpretação dos mesmos. Aquele que revela o que de facto acontece. E agora, na presença do rei Daniel, começa por reconhecer a incapacidade humana. O ser humano não pode ler um sonho. E agora Daniel testemunha. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Não há dúvida de uma coisa. O rei andava extremamente preocupado com o futuro do seu reino. É normal que um homem que tem um reino e que tem o destino de vidas de tanta gente nas mãos, vá para a cama preocupado. E é maravilhoso que Deus olhe mesmo para um homem que é pagão e responda à sua ansiedade. Daniel começa agora a ser a boca de Deus. E os acontecimentos que terão lugar durante décadas, séculos, milénios, saem dos seus lábios como se ele os acompanhasse sucessivamente, como se ele fosse a par com cada período da história, como se ele caminhasse ao longo dos milénios. É realmente formidável. As coisas começam a desfilar uma a uma, correm como jorrando de uma fonte de toda a sabedoria de Deus. E diz assim o profeta Daniel, neste maravilhoso livro, em Daniel capítulo 2, versículo 31 e 34, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti,
E a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Disse a palavra do Senhor. É a revelação que Deus faz através de Daniel, seu servo. O que representa esta estátua? Feita de diferentes materiais. É a pergunta que muitos de vocês estão a fazer e que eu fiz também e que faço na pesquisa de saber o que o Senhor quer para a minha vida e para a vossa vida também. E o que significa aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e que feriu a estátua? Essa pedra. Quantos de nós gostaríamos de começar a especular, a adivinhar? É ou não é verdade? Mas é a Bíblia sempre que deve responder. Só a Bíblia tem resposta para si própria. O homem não pode especular, não pode tirar ilações pessoais. E diz assim em Daniel 2,36, este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei, declara Daniel. Ora, o Império Babilónico e o profeta começa desta maneira. Estamos neste império, o Império de Babilónia. Nabucodonosor é o grande rei e Daniel declara, inspirado por Deus, tu és a cabeça de ouro. Nesta estátua que tu viste, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Portanto, representava o Império Babilónico governado por este rei. É verdade, e é visto imediatamente na continuação da interpretação, que a cabeça de ouro não era um reino eterno. Não é um reino eterno. Deus declara este texto que diz assim, depois de ti, quer dizer que ele teria fim, a cabeça de ouro teria fim, se levantará outro reino inferior ao teu. E isto não deve ter agradado ao rei. Porque no capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor lança um desafio ao Deus do universo, ao Deus do céu. E na planície de Dura fará construir uma estátua em tudo semelhante ao sonho, com uma diferença. Sabem qual é? É toda em ouro. Isto é um desafio. O sonho dado por Deus é que o meu reino não será eterno, mas, pensa Nabucodonosor, mas será porque eu o quero. Deus queria simplesmente descrever a história de Babilónia, das nações que lhe iriam suceder. Mas Nabucodonosor disse, o meu reino não terá fim. E eu serei, eu próprio, a demonstrá-lo. A estátua será toda em ouro. Não terá parte de barro. E é bem conhecido o dito. A história repete-se. A história repete-se. E creio que não só os grandes deste mundo querem repetir a história, através de construções de grandes impérios, mas até no ser comum, no homem, na mulher do dia-a-dia. Os desejos de eternidade continuam latentes dentro de cada pessoa. Recordam-se que no início deste ano houve uma grande efervescência, há certas palavras que custa a pronunciar, em todo o mundo por causa da clonagem. Foi um problema tremendo e continua a ser uma grande discussão. A revista Visão trazia este título e era assim, a revista está aqui, clones humanos mais cedo do que se pensa. É realmente, aqui vem descrita uma história de um senhor chamado Randolph Winker, de 63 anos, que dirige uma loja de iluminação em Nova Iorque e que é o porta-voz da Fundação para a Clonagem Humana. Winker
tenciona guardar algumas células da sua pele para futura clonagem. E ele diz: se não for clonado antes de morrer, os meus bens serão dispostos de modo a poder ser clonado depois. Posso encostar o nariz à Senhora Morte e dizer: podes levar-me, mas não vais levar todos os meus eus. A fórmula especial, que sou eu, vai viver outra vida. É um triunfo sobre a morte. Deixarei a minha pegada na areia, não deixarei a minha pegada na areia, mas no cimento. Vocês leram comigo. Quer dizer, Deus disse: o teu reino terá um fim. Nabucodonosor e muitas pessoas dizem: não terá fim. A questão é, quem tem razão? Que diz o versículo 39 do livro de Daniel, que nós estamos a ler no capítulo 2. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Um reino diferente, já não é de ouro. Em 539 a.C., o Império Medo-Persa torna-se o segundo Império Mundial. Mas este também deveria desaparecer. E seguiu-se o Império da Grécia, no ano 331 a.C. Era o jovem rei Alexandre o Grande, esse famoso rei, jovem, à frente do seu exército, conquistou o mundo em 10 anos. Infelizmente, Alexandre tornou-se mestre do mundo, mas foi incapaz de ser mestre de si próprio. Morreu durante uma orgia, com a idade de 33 anos. Imaginem, aos 33 anos já tinha conquistado o mundo. Dizem alguns historiadores que depois de ter bebido 2 vasos de vinho, chamados os vasos de Hércules, grandes vasos, caiu em estado de coma. Levantou a cabeça só para dizer estas palavras: que um dos seus generais, o mais forte, herdaria o reino. O seu império enfraqueceu quando foi dividido em quesílias por 4 generais, querendo cada um ser o mais forte que o outro. E diz assim: e o 4º reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que vistes dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Os pés são realmente uma mistura de ferro e de barro. O seu império foi substituído pelo Império Romano, a monarquia chamada a monarquia de ferro. Não nos podemos deter em detalhes que certamente enriqueceriam toda esta história, especialmente aqueles que gostam da história, mas que, por outro lado, poderia ser cansativo e até retirar algum valor àquilo que realmente o tem e que eu quero realçar esta noite. O profeta, se tivesse unicamente a sabedoria humana, continuaria, depois do 4º, se fosse só a sabedoria humana, ele diria: houve um 4º, depois houve um 5º, depois houve um 6º império, e assim sucessivamente. Por que razão ele não continua a desfiar a história? Por que razão a limitou a ser, simplesmente, ele limitou-se a ser a boca de Deus? Não acrescentar nem tirar. Dizer unicamente o que Deus o inspirava. De facto, o Império Romano foi destruído no ano 476 da nossa era. E não houve nunca mais 5º império semelhante aos anteriores.
isto é, Babilónia, Medo-Persa, Grécia e Roma, nunca mais. Dividiu-se Roma em 10 partes, representadas pelos 10 dedos dos pés da estátua. Deus tinha declarado que alguns destes reinos seriam fortes como o ferro, outros frágeis como o barro, porque estes reinos iriam manter um elemento do quarto império, o ferro. Não é difícil ainda hoje reencontrar estas 10 partes no mapa da Europa contemporânea. Estes 10 reinos tentaram fazer alianças para voltarem a ser um império, mas não formariam mais um quinto império, nunca mais. E diz assim a palavra do Senhor: mas nos dias destes reis, agora tomem atenção, isto é extremamente importante. Fizemos como que um voo rápido, mas isto é importante. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Daniel 2:44. Texto a não esquecer. É um texto extremamente importante.